sessão extraordinária, nesta quarta-feira, os parlamentares voltaram a discutir a mensagem do governo que reduz a alíquota de ICMS sobre o diesel de 16% para 12%. A medida foi definida após encontro do governador Luiz Fernando Pezão e do presidente em exercício da Alerj, André Siciliano, com representantes das transportadoras de combustíveis e do Sindicato de Empresas de Transportes e Cargas. Com essa redução, a alíquota do Rio de Janeiro será igualada à dos estados de São Paulo e Espírito Santo. Os parlamentares tentaram incluir no texto a redução de ICMS sobre a gasolina, o etanol e o gás de cozinha, mas não houve acordo com o governo. Uma comissão vai ser instalada na casa para discutir a questão dos combustíveis. E na próxima semana, um projeto de lei vai tentar incluir o gás de cozinha na cesta básica, o que pode reduzir a alíquota de ICMS de 12% para 7%. A gente precisa voltar à normalidade. O Estado do Rio de Janeiro, que já vem com problemas já de 2, 3 anos na sua economia, e a gente não podia ficar aí ter o risco de ter a paralisação mantida no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que com essa votação esse risco está fora de cogitação e a gente espera que o governo possa sancionar ainda hoje para poder valer a partir de amanhã a redução de 4% no óleo diesel, que no primeiro momento pode parecer que o governo vai estar abrindo mão, não, mas segundo cálculos, estudos, caminhoneiros, quando vêm para o Estado do Rio de Janeiro trazer carga, ele abastece na divisa. E caminhoneiros do Estado do Rio de Janeiro, quando saem daqui, põem o diesel suficientemente para transpor até a divisa para abastecer no estado vizinho como São Paulo e Espírito Santo. Então, espera com essa medida a gente consiga também trazer essa economia e melhorar inclusive a arrecadação do estado do Rio de Janeiro. Se avançou no que foi possível, porque de outro lado, se não se buscasse um acordo, o projeto ia ser retirado. E aí não se ia ter nenhum ganho adicional a favor da sociedade como um todo, a favor dos caminhoneiros, a favor das classes produtivas. Porque quando você diminui a alíquota do diesel, isso incide na diminuição dos preços em toda a cadeia produtiva. Porque toda a cadeia produtiva depende do transporte. Temos um passo grande hoje, numa área que tem uma repercussão econômica em cascata em todos os setores da economia e a partir de agora vamos trabalhar para a aprovação da inclusão do gás de cozinha na cesta básica, o que representará uma queda de 5 pontos percentuais no ICMS e discutir a possibilidade de redução da gasolina e do diesel, da gasolina e do álcool. Não pode o Rio de Janeiro cobrar o ICMS mais caro do Brasil, prejudicando a nossa população, gerando um custo adicional que é insuportável para o cidadão nesse momento. O plenário aprovou emenda dos deputados Gilberto Palmares, Flávio Serafini e André Siciliano, que autoriza as rodovias estaduais a não cobrar pedágio por eixo suspenso dos caminhões. Os caminhoneiros que estiverem caminhando, trafegando com um terceiro eixo suspenso, ou seja, normalmente sem carga, eles passam a ser isentos do pagamento de pedágio nas rodovias estaduais. É mais um item importante, é mais uma reclamação e um pleito desses trabalhadores para melhorar as suas condições de trabalho. Outra emenda do deputado Paulo Ramos permite que o Estado altere o contrato de empréstimo feito no ano passado, em que ações da SEDAI foram dadas como garantia. O texto do parlamentar diz que o Estado pode oferecer como garantia recursos que a companhia tem a receber da União, em função de uma ação no STF que determinou a devolução de cerca de 2 bilhões de reais em impostos federais recolhidos nos últimos 5 anos. A emenda destacada autoriza o Poder Executivo a substituir a garantia, a retirar as ações da SEDAI e da outra garantia. Então, nós estamos oferecendo ao governo do Estado pelo menos um instrumento que fortalece a posição do governo diante do governo federal, que é o governo do Estado vem se submetendo às imposições do governo federal em função das dificuldades financeiras. Outra mensagem discutida trata do sistema de controle interno do Poder Executivo. A proposta cria a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro e o Fundo de Aprimoramento de Controle Interno, além de organizar as carreiras do setor. O sistema vai garantir o controle, fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial para a legalidade e a economia de recursos públicos. O texto também estabelece que a CGE será
será criada sem aumento de despesas, terá status de secretaria e ficará subordinada ao governador. Como órgão de controle interno, a controladoria será dividida em auditoria, ouvidoria e transparência e corregedoria geral do Estado. 62 emendas apresentadas pelos deputados foram incorporadas ao texto final, que segue agora para a sanção do governador. Foi aprovado, acatando algumas emendas, aperfeiçoando, mas possibilitando daqui para frente que tenhamos uma controladoria eminentemente técnica, com muito conhecimento específico e que seja capaz de diminuir as ilegalidades cometidas pelas diversas secretarias de governo, mas também possa ser um instrumento importante da diminuição da corrupção no nosso Estado, que foi um dos fatores, junto com a incompetência, de ter levado o Estado a essa situação falimentar. Na sessão ordinária, foi aprovada a proposta do deputado Carlos Mink, que altera a lei da substituição e recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais. O parlamentar quer proibir a distribuição de sacolas descartáveis de polietilenos ou polipropilenos, substituindo por outras reutilizáveis. A proposta também especifica a resistência mínima do material de que serão feitas as sacolas retornáveis e diz que elas podem ser distribuídas gratuitamente ou ao custo de 6 centavos por unidade. O texto agora segue para a sanção do governador. O distrito da Vila do Peão, na região serrana do Rio, pode passar a fazer parte do município de Sapucaia. Para isso, a deputada Márcia Giovanni propõe uma alteração nas divisas das cidades de São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis e Sumidouro. Dessa forma, a demarcação da Vila do Peão fica integralmente inserida no município de Sapucaia. O projeto recebeu 5 emendas. A atitude que nós tomamos foi uma audiência pública no local para ouvir a população, para ver as benfeitorias naquela região. E como presidente da Comissão de Assuntos Municipais, eu pedi aos prefeitos que cada um mostrasse o seu investimento naquele local, né? E a partir daí, nós vimos que Sapucaia é o município que mais investe naquela região. Que se Sapucaia resolver que não vai mais investir ali, que a Vila do Peão vai começar a declinar, vai passar maus pedaços, né? Pode ser alterada a lei de 2013 que concedeu anistia administrativa aos militares do Estado que participaram de manifestações entre janeiro e março de 2012. A modificação pede que a lei tenha efeito retroativo para que os direitos dos militares sejam preservados, entre eles tempo de serviço, vencimentos e promoções. O texto assinado por 11 parlamentares foi aprovado e vai ser analisado pelo governador. A lei tem que ser cumprida. A anistia alcança os efeitos, as punições, tem que contar o tempo de serviço. Claro que tem que contar. Então agora não correr o risco de ter que estar fazendo leis para superar pareceres da Procuradoria-Geral do Estado. Se a Procuradoria-Geral do Estado tem um entendimento, tem que buscar a proteção do Judiciário. Operadoras de telefonia fixa e móvel do Estado vão ser obrigadas a desbloquear linhas telefônicas no prazo de 24 horas após o pagamento da fatura em atraso. A proposta do deputado André Siciliano foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Maternidades, hospitais e instituições de saúde da rede pública do Estado deverão realizar nos recém-nascidos com diagnóstico de doenças cromossômicas ou genéticas o exame de estudo cromossômico, conhecido como teste de cariótipo. O projeto do deputado Gustavo Tutuca foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. A lei de 1999, que determina a criação da UESO, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, pode ser alterada. O deputado Edson Albertassi quer modificar as normas para a progressão dos servidores, que passam a ser aprovadas pelo Conselho Universitário da instituição e não mais por decreto do governador, como dizia o texto original. A proposta foi aprovada em primeira discussão. A UESO era uma instituição universitária muito ingerenciada pelo Poder Executivo Estadual. Tanto que a lei que nós aprovamos hoje em primeira discussão, ela modifica o dispositivo que diz que é o governador quem fixa por decreto os critérios para a progressão na carreira docente na UESO. Com a mudança feita, passa a ser o Conselho Universitário da instituição
que baixe uma resolução para tratar de uma questão que é eminentemente acadêmica. Então acho que é um passo importante para consolidar o ESO como uma instituição universitária autônoma. É preciso avançar mais, mas ainda assim acho que é uma página importante para a história dessa instituição e digo sem hesitar, para todo o ensino superior público no Estado. No expediente final, o deputado Luiz Paulo falou sobre a reprovação das contas de 2017 do governo do Estado pelo TCE. A decisão do Tribunal de Contas do Estado era a única possível. As contas do Estado não poderiam de jeito nenhum ser aprovados pelo TCE, porque eles não cumpriram o índice mínimo de investimento em saúde, em educação, que é a base, 25% em educação, 12% na saúde. Não cumpriram os valores que tinham que investir na habitação de interesse social, mesmo protegido pelo regime de recuperação fiscal, estouraram os limites de 60% de gasto em pessoal nos 3 poderes. É difícil você achar um quesito que as contas merecessem algum parecer positivo.